Esse vídeo aqui é um vídeo aula, e eu estou tendo a honra, sem demagogia, de receber uma das alunas mais brilhantes do curso de formação, fez formação aqui comigo, aí agora eu quis puxar seu saco, né? Agora, né, vou ficar me achando agora, né, olha só. Mas Vou me sentir o é, alecrim dourado agora. mas é uma pessoa importante, que ela participou do módulo completo, de todos os módulos, né? Eu não sei se eu já falei para você, Disney, mas uma pessoa importante é uma pessoa que me leva para dentro, que me importa, que me leva para dentro. Então, todas as vezes que a gente conversa, e também a sua dedicação, né, fez com que, no final do nosso curso de formação, que foi nessa data aqui, do ano passado, ela fez uma apresentação sobre um tema que era da escolha dela, e ela fez uma apresentação que foi muito reconhecida e valorizada por todo o grupo, né? No final de 10 módulos, 10 encontros, não são todas as pessoas que têm a dedicação, e a Disney tem uma dedicação ímpar, assim, em relação aos estudos, né? As aulas que a gente tem toda segunda-feira, sempre participa. Então, vai ser muito legal aprender com ela aqui hoje sobre constelação organizacional, uma pessoa que está, assim como eu, inserida no mundo corporativo e que pode trazer exemplos práticos aqui, né? Então, você quer falar quem você é, Disney, ou quer Não começar? importa, Não não, im- importa. não importa, somos todos iguais. Então, não é currículo, não é história que vai fazer ser melhor que ninguém, não. Acabei de postar no LinkedIn, né? Quando eu me reconheço pequeno, eu sou grande, né? Quando eu me reconheço pequeno, eu sou grande. Aí vou pegar aqui uma deixa disso aí, só para quem está assistindo. No primeiro módulo, eu peço para as pessoas falarem quem elas são, né? E eu coloco a determinação, sim, de determinação, né? Que é para dar uma cutucadinha no ego mesmo, de que não, a pessoa não pode, né, falar que ela é, que ela fez, o que ela estudou, porque isso acaba não importando, né? E aí eu vou falar o que eu lembro e você me corrige, tá, Dina? Para ver se eu comento. Aham. Você falou que você ficou, sabe? Nossa, mas o que esse cara tá falando, né? E que você falou para mim, você falou assim, nossa, mas não é que faz sentido, não importa o que eu estudei, o que eu fiz, o que importa é que o que me motiva a estar aqui, né? O que me trouxe até aqui, né? Currículo, como você bem disse, que a gente faz não fica meio que segundo plano, né? É só uma necessidade de aceitar. Exatamente, né? E acaba sendo isso mesmo, né? A gente sentir essa vontade de falar o nosso currículo, quem a gente é, quantos anos a gente tem de experiência, no fundo é uma necessidade de aprovação do meio, né? Das pessoas que estão em volta, ou de até de sentir aceito, ou sentir importante, né? Né? Mas, Eu, e eu depois comecei a usar essa tática, sabe? Dessa aula aí, de chegar em qualquer reunião ou qualquer encontro com as pessoas, não querer saber quem elas são, se é uma pessoa importante, se é um executivo ou não, e ser a gente mesmo, falar, né? Respeito por todos, e depois você descobre, ah, mas fulano era vice-presidente, aí você fala assim, nossa, aí você tá, nossa, caramba, né? O cara era vice-presidente e eu falando aqui como se fosse um colega de trabalho, né? Mas falar, quer saber? No fundo é um ser humano normal, uma pessoa como a gente, tá tudo bem, né? Não tem que ficar me regulando ou tomando jeito porque é uma pessoa importante. É uma pessoa importante, e ela tem o merecimento dela de ser importante. Mas antes disso, ela é um ser humano como a gente e que tem que ser tratado como um ser humano comum, né? Eu trouxe isso para a vida desde a primeira aula, hein? Desde a primeira aula eu achei bem legal esse insight aí. Bem teve, bacana. no primeiro módulo do curso que começou agora, em março, tem aquela dinâmica de falar que a gente precisa levar os recursos da aula, né, de constelação familiar, né, não na nossa vida, anotações práticas, como fazer, procedimento, números, né, que a gente precisa anotar, né, mas na aula de constelação familiar a gente trabalha em outro lugar, que é o lugar da confiança. E aí a gente não recorre a escrever o caderno, por uma série de razões, né? E aí, para quem está assistindo e quiser saber as razões específicas, né, de não levar o recurso para o coração,
né? Saber decorado, decoração, ao invés de saber de caderno, né? Porque o recurso fica no caderno, tem um dos motivos aí, tem outros, né? Um aluno, Leandro, ele falou assim, nossa, a hora que você falou, me incomodou tanto, porque eu tenho a necessidade de escrever. Mas aí, refletindo sobre isso que você disse, dessa necessidade de aceitação, de aprovação, de falar as coisas só para me sentir visto, aprovado, eu percebi, olha que legal, eu percebi que eu escrevo porque eu quero que o professor olhe para mim e fale, é um bom aluno, ele valoriza o que eu estou fazendo, ele sabe o valor daquilo que está sendo compartilhado, ele está escrevendo porque é importante para ele. Então, ele não escreve porque é importante para ele, ele escreve porque ele quer mostrar para o professor que ele está prestando atenção e que ele valoriza o professor para se sentir visto e ser chamado de bom aluno. E que esse bom aluno vai chegar no sistema familiar dele de origem, né? E pode ser pertencente, ele pode passar a pertencer ao sistema de origem, né? Falar, ó, meu filho é um bom filho, né? O professor gosta do meu filho, então, para mim, ele é um bom filho, né? Exato. Porque se a gente vai mal na escola, a gente apanha e sempre corre o risco que a gente pensa que a gente não tem direito de pertencer porque não está tendo um comportamento apropriado dentro daquela família que fala que é importante. Então, Tudo no tá final muito das contas, a ligado. aprovação do papai e da mamãe, né? Tudo vai girar em torno disso, né? Muita coisa, né? Às vezes chega nos avós, né? Mas uma boa porcentagem fica ali no papai e na mamãe, né? Quer que nossa, eu acho que eu também fazia isso. Eu quero que o professor fale bem de mim para minha mãe. Quero que o professor fale bem de mim para minha mãe. Bom, fala para a gente aí primeiro, né? Por que você escolheu esse tema? Não sei se eu já dei spoiler, se eu já falei seus motivos, mas o que te levou a fazer a sua apresentação de final de curso, ser com relação organizacional, empresarial e tudo mais? Bom, é o meu dia a dia do meu trabalho, né? Eu até mesmo quando eu procurei a constelação familiar, eu não sou do ramo terapêutico, não sou psicóloga, né? E aí eu falei, nossa, você é uma diferentona lá, né? Por isso que eu achei estranho no primeiro dia de aula ninguém se entrevistar, porque eu queria saber, né, se eu era a única diferente no meio de 50 psicólogos lá, né? Falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? E então, assim, o meu dia a dia ele é voltado a contato com empresas, fornecedores e tudo mais, né? Então, quando eu vi que existe constelação em empresas, falei, tá mais perto da minha realidade. Então, tá mais perto do meu dia a dia, poder ver se existe mesmo um padrão dentro das empresas, se existe mesmo, né, se essa que dizem de constelação familiar nas empresas é verdade, né? Então, como estava mais próximo do meu dia a dia e está linkado com constelação, por isso que eu me interessei pelo meu tema. Eu ia poder me experienciar mais com o olhar sistêmico aí nas relações com as empresas. Tá. Você pode puxar o microfone um pouquinho, assim, que às vezes ele dá um pouco. Assim, mais Para perto. fora. Aí ficou melhor. Ficou Vai regulando aí. Ficou melhor. Não assusta, não faz o pau na hora que está falando. Então, vamos lá. Posso passar a slide? Pode passar. Primeiro tópico aí, né, é para quê, né? E estudando e lendo um pouco sobre organizações na empresa, é olhar para a gente, né? Nós como funcionários, seja nós como CLTs, empregados, ou nós como empresários, dono do nosso próprio negócio, né? E algo que me chamou muita atenção, quando a gente responde o para que nós trabalhamos. Não é o porquê nós trabalhamos, é o para quê, né? Para que nós abrimos uma empresa? Para que eu acordo todo dia e bato meu crachá 7, 5, 6 da manhã? Para quê? Né? Aqui estou a serviço, né? E um exemplo que eu carregou e gravou muito na minha cabeça é o seguinte: imagina a gente sendo o dono do nosso próprio negócio, né? Pode ser empresário, se você é CLT, você é dono do seu serviço, da sua profissão, né? E você responde para um cliente, né? O cliente chega até você e fala assim: nossa, você é dono de um restaurante. Nossa, que comida deliciosa que você faz, né? Para que você faz essa comida? Para que você trabalha? Por que você escolheu esse ramo alimentício do servir as pessoas, né? Qual que é a resposta que vem
a primeira resposta que vem na nossa mente, né. Se a gente tiver direcionado a responder: "Eu trabalho para ganhar dinheiro", eu vou fazer um convite para você que passou isso pela sua cabeça, a pensar um pouco diferente. Não estou falando que é errado, não estou te julgando como errado, mas é um convite para pensar. Se foi a primeira coisa que passou na cabeça: "Eu trabalho para ganhar dinheiro", então experimente a dizer para o seu cliente que chegou até você e perguntou por que você abriu um restaurante, você responde: "Para ganhar dinheiro", né. E aí você coloca você no seu papel do cliente, né. Você vai num restaurante que você adora comer, vai comemorar uma data especial, né, com a sua família, com você mesmo, enfim, e aí você chega para o dono e você pergunta: "Para que você abriu esse restaurante?" Aí o dono respondeu: "Para ganhar dinheiro". Como você iria se sentir, né? Então isso é uma provocação que me trouxe muita luz, muita clareza, né, e ajuda a responder para que nós acordamos todo dia e vamos trabalhar. Eu falo: "A vida não é e não pode ser só pagar boleto. Dinheiro é bom, dinheiro é essencial, dinheiro é vida". A própria constelação traz isso, né, dinheiro é vida, né, é o que nos mantém vivo, né, mas a vida não é só pagar boleto. E se a gente está vivendo somente para ganhar dinheiro, igual aquele meme, né, algo errado não está certo, é um convite para a gente parar e refletir mesmo, né, será que é só isso? O próprio Will Smith tem eu não vou saber as palavras exatas, mas ele fala, né, se todas as pessoas tivessem todo o dinheiro que ela tivesse, né, tá bom, ganhou, sei lá, 1 trilhão de reais, sei lá quanto for, né. Que você vai fazer? "Ah, eu vou viajar, eu vou gastar, eu vou comprar uma casa, vou dar uma casa para os meus pais, vou comprar um carrão, vou conhecer o mundo". Então tá bom, você já fez tudo isso, e aí? Você já pode morrer agora? Você já atingiu a perfeição então, você já pode ir embora, já pode morrer porque já cumpriu o seu papel na Terra. Se a nossa vida for somente ganhar dinheiro, então quando a gente tiver todo o dinheiro do mundo, a gente fazer tudo o que a gente quer, tiver uma vida boa o resto da vida, a gente já pode morrer. É isso. Então é para isso que a gente existe? Só para isso tudo bem, e se concordar com isso, tá tudo certo, entendeu? Mas, isso para mim trouxe uma outra provocação, né, a vida não pode ser só acordar cedo, trabalhar, né, falar mal do chefe, pagar boleto, né. Tem algo a mais aí, tem que ter algo a mais, não é à toa que nós seres humanos, com a capacidade que a gente tem, vai existir num planeta desse tamanho só para pagar boleto. E também não pode ser Agora para entrar no bolão da Mega Sena em mais é, milhões. exatamente, né. Então, é assim, é convidar mesmo a pelo menos questionar, sabe. Tem algo a mais aí que eu deveria pra que eu existo, sabe. Então é olhar para o nosso dia a dia. "Ah, mas o que eu faço é muito simples", né. Não é simples. Às vezes a gente desmitifica ou desmerece o nosso próprio trabalho, né. Então, cara, uma profissão que eu dou muita importância é, os lixeiros. E na pandemia, quando teve lá o lockdown, fechou tudo, né, a questão do fica em casa, da segurança, eu fiquei pensando: Essas pessoas elas não puderam ficar em casa, elas tiveram que sair todo dia, à noite, correr quilômetros, né, para deixar a casa as ruas limpas, né, pra justamente limpa no momento que a gente precisava de higienização, de limpeza, para garantir nossa saúde, mas elas tiveram um preço, né, uma exposição ao risco e tudo mais. Como que a gente fala que uma pessoa dessa não está servindo o mundo, né? O para que é o serviço dela? Cara, é um propósito muito maior, né. E a gente fala assim: "Ah, é um lixeiro", não é, é um ser humano que está ali pondo em risco a vida, sabe, para deixar nossas casas limpas, nossas ruas limpas, e ele está servindo a vida. Ele está servindo o nosso planeta, ele está deixando a nossa vida muito mais fácil, com a nossa casa muito mais cheirosa, a nossa rua mais limpa, né. Então é olhar o para quê, independente da profissão onde você está, para que você está a serviço, né. Eu trabalho tenho contato com pessoas, com fornecedores de fábrica, que às vezes fazem uma pecinha muito sensível e não fazem a ideia de onde vai aquilo, né. A gente parar e mostrar, cara, a importância que você tem ali, ó,
Pode ser uma pecinha que você não faz ideia, mas você sabe o impacto que tem disso, né? A importância que está envolvida nisso. Hoje, às vezes, as nossas mobilidades só são tão boas graças a você que contribui para aquele pedaço, né? Você está servindo o meio ambiente, você está servindo a vida das pessoas, a qualidade da vida das pessoas. Então, é linkar o que a gente faz hoje no dia a dia está servindo a quê no mundo? Estou contribuindo para um meio ambiente melhor, para uma qualidade de vida das pessoas melhor, para um mundo mais limpo, né, um mundo com pessoas mais saudáveis. Para quê? Então, esse primeiro slide é a gente fazer essa reflexão. Não tem certo e errado, não tem julgamento, mas a gente conseguir aí 1% parar e refletir o para quê a gente contribui para um mundo melhor, já está missão dada, aqui jaz, né? Posso falar? E Posso isso falar? geralmente. Pode falar. Mas termina o raciocínio. Não, e isso geralmente, né, muitas vezes está linkado aí na visão e missão das empresas, né? A maioria das empresas, aí, se não todas, tem lá o seu quadrinho escrito, né? Sua missão, sua visão, né? Seus valores, né? Isso geralmente está atrelado quando você lê lá na empresa. E às vezes a gente ignora, né? A gente vai nos lugares e fala, aqui é a missão e valores lá, né? Nem lê. Mas, cara, ali está muito escrito para que aquela empresa existe, para que ela foi aberta. Aquela empresa não pode ter sido aberta só para ganhar dinheiro. Inclusive, se ela foi aberta com esse propósito só de ganhar dinheiro, anota aí quanto tempo que ela vai durar aí no mercado. Só anota, né? Então, uma empresa que ela é aberta com essa intenção só para ganhar dinheiro, como diz o meme, algo errado não está certo, né? Não vai durar. Aí pode falar, Brits. Não, você fala, fiquei pensando nisso da longevidade das empresas em relação a isso, e os ensinamentos do Bert Hellinger sobre, lógico que a gente não vai mudar o mundo, que o mundo ele está estruturado dessa forma e quem viver verá, né? É a grande preocupação do Bert Hellinger, e isso foi percebido no campo, né? No momento que acionistas entram na empresa. E você, quando acontece uma constelação familiar, que você coloca os acionistas no campo, acionista no campo, né? E aí, estou participando mesmo, né? Para saber o que a gente está querendo dizer aqui. É a empresa, né? Então, vamos supor, você coloca lá uma pessoa para representar a empresa, uma pessoa para representar o dono, uma pessoa ou outra, algumas pessoas para representar os funcionários. No momento que entra um acionista, toda a empresa vai ao chão, né? A pessoa que representa a empresa vai ao chão, a pessoa que representa os funcionários vão ao chão, todos ficam fracos, porque o acionista vem com um propósito único, exclusivo de ganhar dinheiro, né? É lógico que, eu pensando sobre isso, né, nas minhas conclusões, eu entendo que a força do trazer prosperidade e proporcionar que as pessoas possam ter o paraquê delas dentro da empresa, né? Aquela comunidade de pessoas, ela traz até um certo equilíbrio, né, sobre o que a empresa, sobre a existência da empresa e a perenidade da empresa como um todo, né? Mas, de acordo com as constelações familiares, essa busca pelo dinheiro dos acionistas, ela é prejudicial para a continuidade da empresa do negócio. Assim. É, Sabia eu, dessa? eu, Sabia dessa? eu já tinha ouvido falar, né? Mas eu também gosto de pensar do outro lado da moeda, né? Também os acionistas eles têm um bom papel para as empresas, né? E eu acho que o que está por trás não é a figura, eu sou acionista ou eu tenho ações e a empresa vai quebrar porque eu só estou pensando no dinheiro. Acho que não é isso, né? Tem que ter um background aí, né? Acho que se a intenção for não servir à humanidade, não é por causa do acionista em si, mas se a Uhum. intenção for puramente o dinheiro, perde força. O dinheiro sempre tem que existir. O dinheiro é vida e ele é importante. É ele que movimenta a massa, né? Mas se a intenção for puramente o dinheiro, vai perder força. Tem que ter algo maior atrelado, que é o que dá força, que é o servir. Então, Uhum. tudo bem você ter ações, né, de empresas que está servindo o meio.
né? Você quer Então, boa ou má acho que notícia? as duas, né? Seu microfone tá pegando um pouquinho ainda, se puder puxar mais um pouquinho Ainda. para fora. Ele às Vamos vezes pega ajustando aí. arzinho. Tá. Uhum. E isso traz aqui a nossa lição hellingeriana. De acordo com o Bert Hellinger, uma empresa só existe para servir as pessoas e ter lucro. Então, sem Isso a aí. lucratividade, a empresa vai quebrar. E sem o servir, a empresa vai quebrar. Se a É isso empresa aí. não serve, não facilita a vida de ninguém, ela vai existir. E se ela não tem É lucro, isso aí. ela não vai persistir, né? É isso aí. Você já pensou, parou para pensar, pergunta que a gente não programou, né? Gosto assim. Qual que é a sua visão sobre você e qual que é a sua missão enquanto profissional? É, eu tenho me questionado muito, né? Vem link com o meu propósito de vida, né? E depois desse trabalho aí com constelação, eu venho me perguntar, né? Para que eu trabalho hoje, né? E se não tiver linkado a servir alguém ou a ajudar, e aí não quero entrar no ramo das ordens da ajuda, que aí é mais umas 2 horas falando, né? Mas se não for para contribuir para um mundo melhor, envolvendo pessoas e alcançar um bom meio ambiente, né? O meu trabalho tem que estar muito linkado com isso. Ainda não fiz os meus ikigais, não fiz o curso que, que você dá lá de, como que chama? Ikigai, Tem um, Ikigai. Tá chamando não, Ikigai. mas tem um outro nome que você deu, Eu chamei de Rinkan, Renkan. mas Eu não agora eu fiz voltei ainda o a meu chamar de Ikigai. Renkan, é, eu não fiz ainda o meu Renkan para sair com a minha frasezinha assim de propósito, né? Mas ele está muito atrelado a alcançar pessoas e estimular esse pensamento do que para que estamos aqui hoje, sabe? Então, Encontrar essa nossa força que existe. Não é só fazendo, pagar boleto. fazendo propaganda do curso, né? É, A missão, ela sempre, na minha percepção, nos meus estudos, ela está relacionada à sua maneira de servir. Missão é um nome que significa um verbo servir, né? E aí a gente pode encontrar a nossa maneira de servir. E o propósito é como eu sirvo. Então, uhum, a minha missão é servir pessoas. Ok? Qual que é o meu propósito? Aí eu tenho como eu fiz o curso, eu repeti né? o curso, Arrasta para cima, mas né? no Brasil, eu escrevi o meu propósito, que eu, né? E aí depois eu quis levar isso adiante de concurso. O meu propósito é plantar sementes de infinitas possibilidades para que tudo dê certo na vida das pessoas. E cada frasinha dessa é muito bem pensada, que né, tudo dá certo mesmo quando está dando errado. Exato, eu ia falar isso, eu ia dar uma cutucadinha nisso, né? Defina dar certo, né? Mas É, é isso, é olhar o lado bom, o copo meio cheio em todas as situações, inclusive da morte, né? isso. E aí despertar essas possibilidades nas pessoas, para que elas tenham recursos no momento de luto, no momento de morte, no momento de uma demissão, no momento de uma contratação, no momento É de isso um aí. término de um relacionamento, no momento de uma demissão, né, que eu não lembro se tem na sua apresentação aqui, mas é muito É, importante falar uhum, sobre o que adoece as empresas. E aí, no meu caso aqui, visão, como eu sou paga-pau do Bert Hellinger, é a visão que eu tenho do Instituto Luiz Brits, e eu acho que está mudando. Eu vou colocar Instituto Stella. Stella. Stellen, É, colocar Instituto Stella, estou pensando. É um é instituto bonito novo forno. nome. É ter referência de fidelidade ao discernimento do ensinamento do Bert de Sapiranga. É isso que eu tenho para o meu instituto, assim, né? E é isso também o meu falho ato, né? Que a empresa não é minha, e por isso até que eu estou querendo trocar o nome, sabe? Porque fica muito vinculado a mim e a empresa não é minha. Eu sou Quem escolhido. foi o fundador? Olha a gente avançando nos slides, da onde veio o É, dinheiro para fundar? Quem que é o dono boa. da empresa? Né? Se Eu perguntar por sou. que que você não quer esse título? Por que você não se sente merecedor desse título, né? Não, eu não quero que a empresa seja o meu nome. Eu quero que a Uhum, empresa tenha, assim, eu como fundador, eu como essa referência, que é importante, mas não ser o meu nome, ser uma representação maior do que uma pequena
um ser medíocre pequeno como eu, entendeu? Até para ter noção. Há assuntos sobre isso, viu, Brits? No próprio Ah, livro é? Ah, do é? Bert fala essa questão, hein? Mas Qual? beleza. Fala aí. Não sei, fala aí. Não, da força que tem das empresas quando vem com o nome do fundador, entendeu? Tem mais força? Eu não sabia dessa parte. É. Ah, então, eu não lembrava disso. Está me fazendo pensar. É. E o que você sente quando eu falo que vai chamar de mistério? Não é que significa que empresas que não têm o nome do fundador que são fracas, não é isso, Ah, né? Então, assim, também só para não confundir, então significa que eu tenho, não tem que nada, né? Mas a importância que vem, né? Você carrega é a hierarquia onde tudo começou, o hum, pertencimento ali do nome, né? Quem fundou, da onde veio o dinheiro para fundar aquela empresa, existe um nome, né? Você é o primeiro, você é o fundador, né? Tem peso aquilo ali. Quando a empresa, por exemplo, nasceu lá, Instituto Brits, no seu nome, se você vai vender o nome, né, tem força se continuar com o seu nome para o ah, próximo sim, dono, né? sim. É a lei da hierarquia, né, da precedência, né? A Hum, pessoa pode trocar? Pode, né? Desde que haja um respeito e com uma concordância de tudo como foi, como tinha que ter sido antes, né? Então, é, tem força quando tá ligado a esse nome aí do fundador, né? De olhar para a pessoa que iniciou, né, o servir para a humanidade. E tá atrelado ao nome. O Brits foi o cara que abriu uma empresa, né, de formação de constelação que está servindo a humanidade. Está servindo as pessoas, né? partiu constelar. É, Partiu é constelar. isso aí. Porque eu respeito muito a minha. Não lembrava desse ensinamento, mas eu respeito muito a minha intuição, assim, sabe? Às vezes eu me pego sentindo dor a hora que eu vejo o nome. Me pega, assim, tipo, sabe quando você olha com um quebra-cabeça que está desencaixado? Eu tenho É. essa sensação, assim. E aí, É dor ou é também a questão daquela boa e má consciência, né? Como que foi a sua história? Na sua história de família, tem muitos empresários, donos de empresa, né? Ou você está sendo um dos primeiros e aí você carrega esse peso e uma forma de você se sabotar é não merecendo ter um nome Brits na empresa, entende? entendi. Não São sei. formas inconscientes que a gente busca para nos sabotar e trazer a nossa origem, né? Porque no meu sistema familiar ninguém tem empresa. Então, como assim eu vou ter uma empresa? Eu não me permito. Isso inconsciente pensando, né? Hum, Então, eu já não me tive uma ideia. permito. A Né? Disney está dando uma assessoria aqui para empresários que estão vendo a empresa começando Tô comigo. nada. Instituto Stellar by Luiz Brits. Ó, tá vendo? Aí, Aí, ó. Depois eu passo o Pix, então. tá bom. Brincadeira. Lei do equilíbrio, né? Brincadeira. Não, tá vendo? Eu falei que me importava em me nutrir, já me nutriu com um novo ensinamento. No último módulo de É. formação, a gente teve, 2, 3 semanas atrás, teve constelação organizacional. Uma pena que eu não vou poder colocar esse tema para ser constelado, que já foi o módulo. Mas É. em breve eu vou olhar para isso. Mas e aí eu entendi, porque que ainda não me senti com força. E falar Instituto Stella, pai Luiz Brits, me traz paz. Estou ficando arrepiado, ó. É. Fico arrepiado. Muito, muito bom. Uhum. Mais alguma coisa aqui? Não, é isso aí. Ah, Estamos no segundo slide aí, com quantos minutos é, já, né? sim. Aí, Podcast. vê no seu tempo. É, É, não, eu não sei tranquilo. se você fala sobre qual o nível espiritual de um dono de empresa na sua apresentação. Pode falar agora ou vou dar spoiler? Ah, eu não lembro de ter falado isso não. Vamos ver o que tá nos slides aí. Tá bom, então é melhor eu falar ou passar? Você que sabe, o que você sentir no campo. Tá, vou falar. Que o Bert Hellinger fala que um dono de uma empresa ele é mais iluminado que qualquer monge meditando em mosteiros no topo do Himalaia, né? Porque os monges estão a serviço de uma vibração energética da paz. Sim, eles fazem parte da humanidade. Sim, eles ajudam a manter o equilíbrio na Terra. Sim, porém, ao se retirar dos relacionamentos, a ausência dos relacionamentos, eles impedem
o desenvolvimento deles, mais profundo no nível do intelecto, né? E também do equilíbrio de troca que leva as pessoas a servirem até a prosperidade. Então, já estava pensando aqui, faz 9 anos que eu falo que existe um banco de miséria sendo trabalhado pela ONU. E, na época, já se dizia que o McDonald's poderia funcionar com uma pessoa apenas. Uma pessoa que basicamente abre e fecha a porta. E que, né, coloca os produtos lá na fileirinha para eles alimentarem as máquinas. Isso significa que hoje, nenhuma pessoa que trabalha no McDonald's, muito menos pessoas que trabalham no supermercado, irão ficar desempregadas. Né? Então, qual que é o nosso papel? A gente pode, como que a gente vai ajudar isso? Né? Tendo pessoas iluminadas que estão disponíveis a trazer prosperidade e uma oportunidade para a gente servir a humanidade através de outros empregos. Então, por isso que é importante os empresários, né, e brasileiro, sim, é um território muito difícil, apesar de ter muitas facilidades. Por exemplo, eu descobri que a minha empresa era enquadrada como MEI, e se eu levasse o nível, eu pagava menos impostos. Então, isso me ajudou também a poder continuar com o Instituto pagando menos impostos, porque existe uma força mesmo para apoiar os empresários, porque a gente vai ter momentos difíceis ao longo dos anos, né? Até o Elon Musk perguntaram para ele, assim, você acha que os robôs vão substituir todos os empregos? Ele está falando, eu não gostaria que isso acontecesse. Ele responde, mas é o... É. As empresas, elas têm muitas vidas atreladas a uma empresa, né? E muitas vidas atreladas aos fornecedores dessa empresa. Então, é uma cadeia em massa gigantesca, né? E a gente não tem essa noção, né? Eu uso o exemplo, né? Um celular para chegar na minha mão, quantos componentes não tem ali, por mão de quantas pessoas, não estou falando só da empresa que montou o meu celular, né? Os fornecedores dessa empresa, a empresa de transporte dessa empresa, a empresa de limpeza dessa empresa e dos subfornecedores da empresa. Cara, é uma massa gigantesca para eu ter um celular na minha mão, né? Então, tem muitas vidas ali atrás, e eu não faço ideia de quantas vidas estão ali, né, para fazer o celular chegar na minha mão. Quantas famílias estão sendo sustentadas, né? Claro que existe a troca, né, as pessoas também estão dando algo para ter o salário em troca, os benefícios em troca, elas também estão se doando, estão trabalhando, estão trazendo resultado para a empresa, né? Mas tem muitas vidas ali, né? Então as empresas, elas estão a serviço, né, das pessoas, né? Claro, né, sempre pensando em servir o meio ambiente, a qualidade da vida das pessoas, as pessoas, né? Olha só, gente, né, em 2023, com o nível de conforto que a gente tem hoje na nossa vida, né, comparado a 100 anos, né, atrás, né? Então, graças a todo esse movimento que veio a cadeia do ano. Claro, teve preços altos, tivemos, né? Muitas vidas também foram perdidas nesse processo, né? Tudo isso tem um preço, né? É uma balança ali. E na empresa não vai ser diferente, né? Se existe diferença de balança no relacionamento entre homem e mulher, entre pai e mãe, entre filho e pai, filho e mãe, nas empresas também, né? Então, essa troca aí, ela é justificada também pelo salário, né? Alguém que entrega muito resultado para a empresa e ela não tem a troca equivalente, é um desequilíbrio, né? Pode até achar que não vai dar em nada, mas vem em forma de sintoma no futuro, né? E aí o sintoma pode ser diversos, né? Não é só uma perda de faturamento, mas é uma cadeira que ninguém para naquela cadeira, né? Porque alguma lei ali foi desrespeitada, né? Então é importante olhar essa questão do equilíbrio. E aí o próximo slide é a lei sistêmica na organização, né? Bom,
como o pertencimento pode afetar, né? A primeira lei sistêmica da constelação, né? Tudo e todos, né? Que passou, a gente está falando agora de empresas, passou naquele período de contrato, entrada e saída, aquela pessoa pertenceu naquele período àquela empresa. Então, se tem algum funcionário, sabe aquele funcionário que manda, que ele faz algo que infringe as leis da empresa e aí ele é desligado e tudo mais, mesmo assim ele não perde o direito de pertencer àquela empresa. Por mais que dano que ele tenha causado, ele pertenceu àquela empresa. E se a gente exclui aquele funcionário, fala, nem sei quem é, ele falou, nem fale desse nome. Sabe aquelas vezes comentar, não, nem fale o nome dessa pessoa na minha frente. Não quero nem saber. Quem não vira aquele segredo, aquela cadeira que aquele funcionário ocupou, ela pode ter sintomas na empresa, né? Por exemplo, ninguém parar, ter alta rotatividade, ou as pessoas que ocuparem aquela, representar esse excluído, ou repetir essa mesma situação de diversas formas, né? Na empresa, né? Então, lei de pertencimento na empresa também. Não é Se que ele alguém não, passou, ele não tem a consequência da isso, admissão, né? Da demissão, exatamente. mas ele perde o direito de estabelecer equilíbrio de troca, né? Ele oferece um trabalho, ganha um salário, mas isso Uhum. não significa que ele Perde o direito de ter pertencido àquela empresa. que É, que a gente tem o direito de difamá-lo, falar que é isso mesmo. só fez burrada aqui, É, passou aqui rápido porque era incompetente, é, né? é. Tudo Ele, está a serviço de algo. Um funcionário que presta que presta um mau serviço, ou que não, ou que quebra as leis da empresa, ou que prejudica a empresa, de alguma forma ele também está mostrando algo que a empresa poderia ver. Né? Ele tem que sim arcar com as consequências, né? É a lei do equilíbrio, né? Tudo tem ação e reação, ele vai ter as consequências dele, né? As leis estão aí para isso, né? E tem que ser cumprido, né? A gente não está querendo aqui fazer uma apologia, mas é importante entender que ele tem o preço, tem que pagar o preço, né? Mas ele tem o direito dele, ele pertenceu àquela empresa. A exclusão ou se tornar um segredo faz com que isso tende-se a repetir na empresa ou gerar outras formas de sintomas naquela cadeira ou naquela posição que ele ocupou. até que seja o exemplo ruim, né? Ou, né? Exemplo ruim que É, o mal. Né? O é, mal nos lembra de fazer o bem. Então, o mal não é, é tão mal assim, né? Porque é é, uma lembrança daquilo que a gente precisa fazer em relação à nossa vida. E E isso também pode estar atrelado a muitos processos que a empresa às vezes recebe, né? também. Porque elas recebem muito processos, pode, é uma possibilidade, né? Às vezes é porque a pessoa se sentiu que ela recebeu menos da empresa, menos que ela deveria, ou ela não teve o seu lugar de honra, né? O seu lugar de pertencimento, ela não se sentiu respeitada, né? E uma forma dela manifestar isso é através de um processo, né? Cutucando novamente a empresa, né? Então, olhar para essa figura, né? A posição dela ali daquele sistema familiar ali dentro da empresa, né? E como um funcionário seu, por exemplo, quebrou as regras, não importa qual elas são, qual que seria uma maneira de demitir? Não tenho funcionários. Não, mas aí... É igual relacionamento, né? É. É, olhar para um novo ciclo, né? Deixar com a Ou pessoa, um fornecedor. um fornecedor, né? É, é, querendo, por mais ruim que tenha acontecido alguma coisa, uma situação mais difícil que tenha sido, né? É concordar com o que foi, né? Se foi bom ou ruim, aconteceu e alguma coisa a gente tinha que ter tirado de aprendizado daquilo lá, né? Então, a pessoa de algo bom ela fez. Ninguém faz 100% algo ruim, né? Então tem que concordar com o que foi bom, foi um bom enquanto durou, né? E agora encerra um novo ciclo e começa um outro, né? E aquela pessoa ela vai fazer parte, vai pertencer ali, ela vai ter sempre o lugar dela,
né, respeitando que ali ela fez parte por aquele período, por aquele momento, né, e que agora é uma mudança de chave, um novo ciclo, né. Ela não perde o pertencimento dela por aquilo, né. É igual ao término de relacionamento, né. Se a gente terminar lá e falar assim: "Não, não quero mais saber de você na minha vida, você não presta, não sei", calma, né, por mais que tenha acontecido algo trágico no relacionamento, foi bom até aquele momento. Deu certo até aquele momento. Não é que deu ruim, deu até aquele momento deu certo, mas do momento em diante é uma nova história, né. E aí, assim, essa relação da hierarquia aí que traz aí também no slide, né, o que a hierarquia tem a ver, né. Eu tenho observado cada vez mais a projeção que nós funcionários fazemos em relação aos nossos superiores, e está muito atrelado com a nossa projeção que a gente faz dos nossos superiores dentro de casa, né. Quem são os gestores nosso dentro da nossa casa, né, os nossos pais. Eu falo que a infância nossa, ela é a nossa maior escola de vida. A forma como a gente olha e julga ou entende como certo ou como errado os nossos pais, na nossa infância, que ali é a nossa escola, onde a gente vai amadurecendo, né, o nosso cérebro, construindo nossa personalidade. Ali a gente acaba projetando na vida adulta, no ambiente de trabalho, as nossas crenças, os nossos julgamentos que a gente tem com os nossos gestores, com as nossas novas hierarquias, né. Então, se eu tenho um julgamento com o meu pai, com a figura masculina, eu posso, né, tudo é posso, né, nada aqui é certeza, eu posso ter uma dificuldade ou ter um julgamento, ou encontrar até alguns padrões similares com o meu gestor. Se eu tenho uma necessidade de aprovação do meu pai, eu posso ter uma necessidade de aprovação do meu chefe. E ser uma funcionária exemplar, porque eu preciso que ele me aprove, né, porque para eu me sentir pertencente, né, porque eu tenho uma necessidade de aprovação com meu pai, por exemplo. Se eu não concordo com meu pai, porque ele fez tal coisa, ou ele pensa muito diferente de mim, eu posso ter dificuldade de não concordar com os pensamentos do meu chefe, ou achar que o que ele está pensando não é nada a ver, né, e tudo mais. O mesmo com a E mãe, né. você estava falando, eu te cortando, e está me nutrindo aqui, né? É, nessa projeção de receber atenção do chefe, no lugar, né? E no lugar não, sem aspas, no lugar mesmo, a constelação familiar é lugar do pai, ela nunca é suficiente, ela é fugaz, porque no fundo da nossa alma, o que a gente realmente quer é a aprovação do pai, é o tapinha nas costas do pai, é o parabéns pelo seu É, trabalho do pai, eu tenho orgulho de você do pai, né? Então, é, o chefe fala e, por um momento, é igual quando você compra um carro, né? Você compra o carro, todo mundo dá parabéns para você, passa 2 dias, você já está querendo trocar de carro, comprar outro que você já viu na rua com uma cor diferente, começa a se questionar se comprou na cor certa, o modelo certo, nessa busca desse veneno, né? Que é o reconhecimento e das nossas forças. E, veneno, mas assim, eu costumo olhar, né, a força que dá, né, às vezes o quanto essa necessidade que a gente tem de sim, aprovação dos pais nos faz nos tornar melhor, sim, graças também. a uma dor, Mas né. aí fica pesado. E aí a ideia da constelação familiar é que você tenha mais leveza, porém continuando É, fazendo as mesmas coisas, né? continuando buscando a aprovação do pai, né. Só que de uma forma mais leve, porque eu acho que é uma coisa que não vai ter como zerar, né. sim, mas o meu foco principal não é mais para que eu seja reconhecido, porque o reconhecimento é fugaz e acaba rápido, mas o meu foco principal é para o que você disse muito bem, Servir, para servir as pessoas, né? Para é, pensar de isso legado, aí. pensar no meu legado, como eu vou ser lembrado depois que eu sair daqui, né? E, É, e você sabia que quem recebe mais da empresa em mais processo não são as pessoas que saem com alguma questão de, sei lá, uma injustiça, vamos dizer assim, né? Ou alguém que recebeu pouco, tal. Existe também, mas é, foi no curso de Direito do Sistema que eu vi isso. É, mas quem mais recebe, por quê? Porque nunca é suficiente,
porque no fundo está buscando o reconhecimento do pai, é quem acaba se sentindo no direito de ir lá e falar, não, você me deu pouco. E aí você olha, os outros funcionários olham e falam, nossa, ele era o cara que recebeu promoção, viagem, curso fora, MBA e tal, e aí vai lá e põe um processo. Porque no fundo da alma, ele ainda está querendo mais. Mais. Do pai. E nunca. E nunca. É. Como você E tem disse. um pouquinho, e tem um pouquinho de ordens da ajuda aí também, né? Então, Como assim? Que eu não entendi. de dar muito, né? Dar muito. Às vezes a empresa dá muito para o funcionário, ele recebe tanto e ele fica, né? Ele não consegue retribuir, né? Ah, sim. Ele recebeu demais e não entregou o tanto, né, equivalente, né? Aí pode aí não, não entendi muito Que bem. vai com a outra, que vai com a terceira lei aí, né? A de equilíbrio, né? É a terceira lei das ordens do amor, né? É. Mas eu entendo essa força mais como um equilíbrio, né? De ele recebeu, não, eu entendo mais a força como uma, uma, um mau julgamento do equilíbrio, porque Uhum. eu recebi, só que para mim ainda não é suficiente, deveria ter. É. Tem mais alguma coisa aqui nesse slide? É da quarta lei, então, uma quarta lei que é da organização, mas que não tem na constelação familiar, né, é a da competência, no sentido da competência precisar ser reconhecida, né. Então, pessoas que desenvolvem patentes, ou não necessariamente patentes, mas pessoas que fazem uma grande descoberta para a empresa, que vai servir muito as pessoas, o mundo, o planeta, e essa pessoa que fez essa grande descoberta, ela não tem esse reconhecimento, seja em forma de salário ou de benefícios, isso gera também um desequilíbrio na empresa, né. É importante olhar para isso daí, quem são, né, essas pessoas aí e como que está esse reconhecimento em troca, né. Hum. Não só para as pessoas que fizeram as grandes descobertas, tem que ser proporcionalmente a todos, obviamente, né. Mas de E onde aí veio como essa que quarta lei? Não lembro. Onde que você pegou isso? da quarta lei sistêmica? Do curso que eu fiz de constelação organizacional com o Décio, que você me indicou. Ah, tá. Porque, É, porque ele aí, trouxe. agora eu estou pensando aqui, porque tem as ANCs, então, quais são os meus paraquês, né? O que eu, enquanto um barco num oceano de infinitas possibilidades, qual parte do oceano que eu jogo a minha âncora para ficar ali enquanto me for permitido? E dentro dos motivos que o Bert Hellinger coloca para sair da cama, é o motivo de atingimento de meta, que pode estar dentro dessa quarta lei aí do déficit, da força do reconhecimento como sendo uma lei, não sendo uma âncora, né? Acho que tem como âncora, né? Eu quero fazer parte, quero ser chamado para reunião, quero ser chamado para almoçar, quero ser chamado para tomar um cafezinho, quero ir para o happy hour, quero entrar no bolão. Isso me faz bem, isso é um motivo para eu estar naquela empresa. O outro é atingimento de meta. Então, gosto de ver o produto acabado, gosto de entregar e aí ser reconhecido por isso. E o outro é poder. Né? Não sei se você lembra, de ter te perguntado, né? Mas o fazer prova ao vivo. O poder como sendo a percepção de que eu falo é levado adiante. Eu falo, dá um direcionamento para as pessoas. Eu levanto todos os dias para direcionar perfeito. Eu levanto todos os dias para estar com as pessoas. Eu levanto todo dia, ou três, para ver as metas sendo e ser reconhecido por isso também. Isso aí. E traz bem ali, né, sem perder a razão da existência. Qual que é a razão da existência da empresa, né? Não desvirtuar no nosso dia a dia, né? Qual que é a razão de existência de um hospital? Qual que é a razão de existência de uma penitenciária? Qual que é a razão de existência do Instituto Brits, né? Qual que é a razão de existência que está ali, né? Não se deixar perder isso. Isso tem que estar bem atrelado à razão de existência em metas, né? Senão a E razão de existência do Instituto Brits é tal, mas a meta dele é outra. Está ah, desconexo, né? certo. As metas têm que estar atreladas à razão de existência. Eu sempre gosto muito de ver fotos antigas de casas antigas, né, que tem a foto
dos ancestrais, né? Que é a força da casa. Então, sempre a casa de alguém tem a foto antigamente, né? E a gente perde esses hábitos e julga os mais velhos como não sabedores, não conhecedores da sabedoria, né? Que faz as famílias ficarem fortes. Ter as metas bem colocadas na... Desculpa, ter a foto do, Da do família, dos avô, da avó da ancestrais. família, dos ancestrais ali na parede. E empresas também, elas esquecem disso, né? Fica ali num marco ali da empresa, numa estátua, ou nem fica mais nas salas, e fica só preocupado com a meta, né? Ou ganhar dinheiro, ou o que seja. É. PPM. Você tem PPM, você controla PPM de fornecedor. Tem. Faz parte. O PPM é um... Como chama? Peças por milhão, partes por É, milhão, né? mas é Índice de defeito. Referência de qualidade, não, uma É métrica um de qualidade, indicador, é um indicador. indicador de qualidade, Uma unidade de medida, né? unidade de PPMs, né? medida. Quanto, Pode passar aqui? pode passar. Esse aqui vai ser o maior vídeo de todos os tempos do canal do Luiz Roberto. Você acha que vai ter que cortar em 2, hein? Ordens do sucesso. Pode ser um Ficou pouco bom o seu polêmico isso microfone aí. agora, viu? Parou de fazer o... Ah, ficou? o- É o horário. Ordens do sucesso. O Bert Hellinger traz que algumas ordens, né? E esse livro aqui que gosto bastante, grifei muito ele. Você me deu uma aula hoje, algo que eu não tinha em nenhum lugar, decoração, o nome do dono. Decoração do quê? Eu não tinha decorado decoração, a questão do nome do dono. Você me deu uma aula. Ah, tá. Ah, tá. Então, ele fala de algumas ordens do sucesso, né? Assim, definir sucesso é relativo, né? Defina o que é sucesso. Não quero ir pela linha das grandes definições ou dos grandes escritores, né? Indo para a linha sistêmica, né? O Bert Hellinger traz que o nascimento, ele pode dizer muito sobre o nosso sucesso no futuro. E aí, o que é sucesso para cada um, eu vou deixar para cada um entender o que é o seu sucesso, tá? E quando ele fala de nascimento, ele fala que ele traz que a ideia do nascimento é o primeiro êxito de vida do ser humano, que é quando o bebê, e aqui a gente está entrando já no assunto do parto normal, né, do parto natural, quando o bebê faz a primeira força para ele ir para a vida. Então, é um movimento que o bebê faz para ir para a vida, né? Então, o primeiro êxito que ele tem ali na vida é o nascimento. Ah, mas eu nasci de cesárea, ou eu escolhi cesárea para os meus filhos. Significa que isso é ruim? Aqui a gente não está para falar de que é ruim ou que é bom, que é certo ou errado. Na visão sistêmica, um parto natural, um parto normal, né? O primeiro êxito ali já foi alcançado da criança para a vida. Ah, mas quais são os sintomas que pode ter de cesárea? Pode sim, é tudo uma possibilidade, né? Ter alguns sintomas na ordem na questão do sucesso na vida adulta. É entendido que a pessoa na vida adulta, a cesárea, né, é um corte que você faz e você precisa de uma pessoa para trazer alguém para a vida. Então, pode ser que uma vida adulta, a pessoa numa vida adulta que veio de cesárea, ela sempre quando estiver naquela situação de estresse ou naquela situação tensa, ela vai procurar alguém para tirar daquele momento tenso para ir para a vida. É uma correlação, é uma possibilidade. O parto, que ele é um momento tenso ali, né? O momento de ir para a vida. É um dos primeiros, um momento tenso do bebê. Se ele precisou de um auxílio, isso também não envolve necessariamente só a cesárea. Eu posso ter nascido de normal, mas com fórceps. Eu também precisei de uma intervenção ali. Então, mesmo que eu tenha nascido de parto normal, mas precisei de uma intervenção médica, eu, numa vida adulta, numa situação de estresse ou uma situação de pressão, eu posso procurar por alguém para me tirar daquela situação de tensão. Tá? É uma possibilidade, tá? Então, não significa também que todos os partos naturais ou de parto normal você não vai ter essa dificuldade. Não, né? É uma possibilidade. Eu provavelmente é assim, se eu nasci de normal, mas tive um fórceps, em alguns momentos de pressão, eu posso ficar procurando ou projetando em alguém para me tirar daquele cenário. Ou em Deus, né? Deus também, né? Uma possibilidade.
Então, é uma análise que Bert Hellinger, ele traz aí no livro dele, tá? Não significa que, ai meu Deus do céu, então me arrependi de ter feito cesárea, que eu vou fazer? Nada, é só assim, eu falo, tudo não terás, né? Não é? Também não significa que você tem um parto natural, humanizado e que vai dar tudo certo. Não, a vida tá aí, a gente não tem controle de nada e a gente tem que viver. Entendeu? O importante é a gente ter a consciência. Se for isso, uma constelação pode mostrar, a gente pode ressignificar, a gente pode entender que será que essa situação de tensão que eu fico está atrelada, eu posso fazer um renascimento, eu posso ressignificar. A gente não tem controle de tudo, não é para a gente sair, não é errado fazer cesárea, entende? A cesárea, ela é uma necessária, ela veio para salvar vidas. Então é importante trazer essa visão também, né? Não é ruim, pelo contrário, ela veio para trazer vidas, tá? Então, essa é uma visão que ele traz. Ele também traz que o sucesso, ele tem a frase do Bert Hellinger, né, o sucesso tem a cara da mãe. Como a gente olha para nossa mãe, é como a gente olha para o sucesso, né? Então, a gente tem dificuldade, ou se a gente tem um julgamento com a nossa mãe, né, a gente vai ter dificuldade, alguns julgamentos que a gente faz sobre nós mesmos diante do nosso sucesso, da nossa carreira, né? Se a gente não está bem resolvido, a gente não concorda com a nossa mãe de tudo como foi, a gente vai ter dificuldade de alcançar o sucesso, né? Então ele associa muito bem isso, né? Sucesso com a nossa mãe, né? E aqui a gente sempre fala de mãe biológica, tá? E por que eu tenho que concordar com as perdas, né? O Bert, ele também traz essa situação, né, da gente dar espaço para as perdas, né, para abrir espaço para algo novo. A gente não ficar preso no que foi, no que a gente perdeu, né? Aqui a gente pode falar de mortes, né, de abortos no sistema, de relacionamento, às vezes empresários, é casado, e aí ele se divorcia, ele se envolve num novo relacionamento, mas fica emaranhado aquele emaranhamento anterior, aquele casamento anterior, ou a primeira esposa não tem o lugar dela de honra, ou os primeiros filhos dos relacionamentos anteriores não têm o seu lugar de honra, pode afetar, sim, a saúde da empresa, né? Ou se eu fico muito preso numa morte que teve na empresa, ou de um aborto que teve no sistema familiar enquanto empresário, né? A empresa, ela vai refletir isso também. Não estou dando um espaço para essas perdas, né, para abrir algo para o novo. Eu fico preso no luto, na morte, né? E isso não envolve só perdas de vida, né? Perdas de dinheiro, perdas de relacionamento, perdas de negócio e tudo mais, né? Então é entender que tudo que foi tinha que ser daquele jeito, né? Concordar com as perdas, aprender com as perdas e crescer com as perdas. E não ficar preso, remoendo. Ah, porque aconteceu aquilo, nunca mais vai acontecer isso, não quero mais saber. Ah, você me machucou, não sei o que, agora você vai pagar. Estou preso na dor. Ou a gente escolhe ir, né, para o amor, pegar essa força dessa perda e levar algo adiante, ou a gente fica ali remoendo com aquela dor, sempre vai ver aquela pessoa, aquele cliente ou aquele fornecedor vai ficar remoendo aquela dor e vai viver assim, aí vai ter gastrite, pâncreas, um monte de coisa, não vai saber por quê, né? Vai ficar doente porque tá ali preso na dor, não digeriu. Intestino preso, não digeri, não consegui pôr para fora aquilo, entendeu? Então é livrar da perda para abrir algo para o novo, né? Até porque uma mão cheia não consegue pegar mais nada. Não consegue pegar mais nada, né? Então, para E mim, o último é se me dedicar, eu consigo, né? Óbvio que depende aqui do nossa orientação para o propósito de vida, né? O quanto eu me dedico, quanto eu me desdobro, né? Não estou falando aqui que é para trabalhar 20 horas por dia, não ter família, não ter saúde, né? Não é isso. Às vezes as pessoas confundem se dedicar e trabalhar muitas horas. Aqui é de se dedicar, você trabalhar o que você é pago para isso, mas com qualidade, com foco, com energia, você se doando aqui aquele tempo, né? Você se dedicar, esse é o dedicar, não é trabalhar muitas horas, não é ficar workaholic, né, levando o trabalho para casa, quem não vai ter qualidade de vida, vai, né, não vai ter família, não tem social, não tem nada. E aí vai perder o emprego e ainda vai falar que fez demais, trabalhou demais e a empresa não foi reconhecida, né? Mas é nesse o Amit, sentido, eu não né? sei se eu te falei isso, ele fala dubi-dubi-du, que é do, eu faço, é bi, eu sou. Eu Ah, entro para o meu eu sou, meditação. Ele fala tomar um café em Paris, né? O momento que eu tomo café, e hoje eu estava pensando nisso também,
eu fiz um ato aqui que fiquei até preocupado. Eu estava comendo, aí eu coloquei o prato na mesa para pegar o celular e ver uma mensagem que mexia, e perdi a noção do tempo, entrei no celular e fiquei mexendo no celular, passando a linha do tempo no Instagram. Ah, Então, nesse momento eu não estava sendo, eu ainda estava no padrão de fazer e fui tomado pela energia do celular e não fui ali, né, na comunhão com o alimento. Falei, é nossa, isso aí. a, a dopamina eu tô viciado. Eu É achei isso bem aí. legal do trabalho da Disney aqui, né, dessa entrega que ela fez para fazer isso, é que ela não coloca as leis, ela vai explicando por que o Bert Hellinger fala isso, por que isso é importante, por que eu tenho que concordar. Ela fez isso com maestria aqui, né? Mas só para pontuar, né, as leis conforme Bert Hellinger. A primeira lei é nascimento, né, porque ela representa os nossos... Quem quer falar ou quer que eu fale? Não, pode concluir com maestria aí. Não, só para você respirar um pouco, para você quiser tomar água Vou também. até beber uma água Tá, agora. para alternar um pouco, para também ir recebendo as suas intuições aí do que falar, né? A gente vai trocando aqui. Então, a primeira lei é o nascimento, que ela representa os nossos dois primeiros sucessos. E a segunda lei é a mãe, né? E a terceira lei é a integração da perda, e a quarta lei é a dedicação. Então, se eu quero fazer algo, eu reconheço como foi o meu nascimento e posso, né, identificar que existem padrões da maneira que eu nasci para a maneira que eu conduzo minha vida, e só aí eu já tenho a possibilidade de ter uma escolha consciente. Nesse caso que você falou, né, de estou esperando alguém me salvar, a mão santa, né? Eu posso perceber que isso é um padrão meu e não ficar mais esperando alguém salvar, não usar a religião ou Deus como sendo alguém que vai me salvar, né? Reconhecer que a mãe representa os nossos dois nascimentos, os nossos dois sucessos, né? E o primeiro sucesso é o milagre da vida no ventre da mulher, no útero da mulher. O segundo sucesso é o nascimento como, né? Ou seja, o sucesso acontece sempre com a energia feminina da mãe. Integração da perda, né? Dedicação plena. Uma coisa, né? O Bert Hellinger tem uma visão de sucesso. Você lembra? Você fez uma carinha, um sorriso aqui agora. Você falou que não queria Não, falar, não sei se mas era, não sei se era o que eu ia falar, mas pode falar, que eu acho que não é. Eu acho que não vai ser. não. É, o sucesso, o sucesso é aquilo que leva a vida adiante. E É, vai linkar. que foi? Vai linkar, acho que com o próximo, né? Quem mais serviu a vida? Como assim? Então achei que você ia linkar. O sucesso é aquilo que leva a vida adiante. Quem que mais levou a vida adiante? Quem mais serviu a vida Assim, hoje, a energia feminina. né? Vai linkando, então. É. Até pergunta de entrevista, viu? Ah, é? É, Deu pergunta de sucesso para você? entrevista. Sério? Não. Quem mais serviu a vida? Quem foi a pessoa que mais serviu a vida? Uns vão Caramba. falar Jesus, vão falar, sei lá, né, uns grandes Albert Einstein. Quem mais serviu a vida, né? E qual que é a resposta? Pergunta de entrevista. Boa, que bom. Sistêmica. Pergunta É, sistêmica para se fazer entrevistas, entende? entendi. Quem Então, mais serviu a vida? e aí o, no último módulo, né, de controle organizacional, vem um insight, né, que o sucesso é o que leva a vida adiante. E quando eu identifico uma meta, por exemplo, que vai ser o meu sucesso, é como se minha vida, minhas energias fossem direcionadas a ir adiante para a próxima etapa da minha vida. Tá? Eu nunca tinha tido esse insight. Né? Eu pensava no servir, no garantir a prosperidade, o alimento que leva a vida das próximas gerações seguintes, mas onde eu deslumbro o meu sucesso, né, o que vai levar a minha vida adiante, é onde leva a minha vida adiante também. Não, entendeu o insight que eu tive? Leva a vida e a minha E, vida. me direciona para eu caminhar para a minha vida, para eu seguir o fluxo do rio. A água está ali parada porque eu não estou pensando no meu sucesso.
Qual que vai ser o É, sucesso para mim? Aí eu defino alguma coisa que gostaria de acontecer, e aí minha vida se direciona para aquilo, para realizar aquilo. Eu achei, é isso aí. foi algo mais pode trocar? Não, isso aí pode trocar. Ah, aí vai falar, eu vou falar, nossa, bem resumindo, a ordem de ajuda, né? Tem um livro que fala das 5 ordens de ajuda, né? Mas voltado aqui para empresa, aqui, né? Por que que afeta tanto o meu dia a dia? Às vezes a gente fica na postura da menina, né? Vamos usar como dizer, a menina boazinha, né? Que sempre ajuda, que faz tudo, aquela que se desdobra para fazer acontecer, né? E às vezes a gente faz demais. E aí quando a gente faz demais, quando a gente faz e faz, a gente entrega, né? Vai entregando. Tô fazendo um monte aqui pro Brits, fazendo, porque eu sou boazinha, eu quero ajudar. Não, mas eu quero te ajudar, eu quero fazer isso, não sei o quê, né? E aí, inconscientemente, embora a regra social fala assim, não, fazer o bem e não olhar a quem. Não, eu fiz isso de coração, não espero nada em troca. Mentira. No fundo, nós somos seres humanos e por instinto animal, a gente sempre faz algo e vai esperar algo em troca. Não existe isso aí. Entendeu? Ah, vou fazer, não esperei nada em troca. Mentira. Nem que for um obrigado, você esperou algo em troca. Nem que for um olhar com gratidão, um olhar de aprovação, você esperou algo em troca, né? Então, aí quando a gente faz demais, a gente vai esperar que em algum momento o outro vai nos equilibrar. Só que se o outro não pediu, ele não vai conseguir nos trocar, nos devolver, né? E aí o que, que pode gerar? Raiva. Raiva em mim que fiz demais e o outro, poxa, o outro não reconheceu, pô, tô fazendo tanto aqui, ele não deu nem um bom dia, pô, tô fazendo tanto aqui, ele não falou nada. Vai gerar raiva em você que fez demais e também vai gerar raiva no outro que recebeu demais. A pessoa que recebe demais, ela fica tão assim, afundando, tão pesada, caramba, eu não consigo nem retribuir, mas que saco, eu nem pedi, a pessoa tá aqui fazendo. Então, esse olhar para essa ordens da ajuda nesse sentido, o quanto a gente faz demais, o quanto a gente recebe demais, né? E a gente também não consegue falar um não, né? Então, esse equilíbrio aí da troca, né? Fazer demais não é bom. Ser a postura da boazinha no trabalho não é bom. Não estou falando que é passear ruinzona. É tudo lei do equilíbrio. Eu tenho que fazer, eu tenho algo em troca. Se eu não tenho algo em troca, então eu faço um pouquinho menos. É a lei do equilíbrio. Não continuo fazendo mais porque sou boazinha, sou uma, né? Enfim, tenho minhas crenças e sou a. Não. Fazer demais adoece, né? E Fazer demais adoece. o mal, às vezes, é aquele que fala, não, não vou ajudar. É, e não é. Na Ele verdade, tá certo, né? tá certo porque Se ele não ele reconhecer que ele não tem condições de trocar e de equilibrar, de devolver e se posicionar, né? Tá certo, e pô. também de oferecer uma oportunidade de respeitar a pessoa e conhecer É, que dentro dela tem tudo aquilo que ela precisa para realizar a atividade que ela foi designada. é, 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 é o famoso, eu falo que todas as dados populares ganharam muito mais força na minha vida depois das constelações, né? Nesse sentido, é o famoso falar não para entregar o peixe, né? E sim para entregar a vara. Alguém me pede um peixe, eu falo não. Se você pagar, eu posso te dar. Mas se você quiser ter essa vara aqui, né? Para pescar, é, você consegue. é isso aí. Então é esse exercício da balança, né? Então a postura da muito boazinha não é saudável, né? Então se olhar para esse cenário aí, né? É o exemplo que ele estava dando antes de começar aqui, né? Tem uma prática lá no dia a dia que a gente faz demais no sentido de, não, eu vou te treinar, eu vou te mostrar, eu tenho condições, eu tenho recurso, estou fazendo demais. A pessoa que está recebendo, ela pode até receber ali por tabela, ali, colocar o nome dela ali na lista de presença, né? Ela não vai absorver na essência. Primeiro, que ela não queria, ela não pediu, e a gente está ali enxutando a pessoa de coisas, de informação. Né? Então, para ter uma troca saudável, a outra pessoa tem que querer, mas é um querer genuíno, aquele que fala assim, nossa, eu quero, eu vou atrás. O que eu tenho que fazer? Uma ficha de inscrição? Eu vou atrás, porque eu quero isso aí. Você está disposto a me ajudar? Aí você fala assim, opa, agora eu tô. Aí é uma troca saudável, né? O outro tem que querer, não é aquele, é o que eu falo, uso o meu exemplo, né?
Eu quero acordar cedo, 5 horas da manhã e ir para academia ou malhar? Quero. Eu quero mesmo genuíno, assim, ó. Não quero. Eu quero da boca para fora. Meu sonho, eu acho lindo, realmente, de coração. Eu acho, até li o livro O Milagre da Manhã. Falei, não, vou, né? Estudos comprovam tal, mas não adianta, eu não acordo 5 horas da manhã. E se eu acordar e falar assim, o quê? Vou levantar para suar a camisa? Nem ferrando. Então eu não quero genuinamente, eu não quero. Eu quero da boca para fora, mas não querer que vem de dentro. Então não vai ter força se alguém bater na minha porta aqui 5 da manhã, querer me ajudar a acordar às 5 para ir fazer academia, porque eu não quero genuinamente. Eu quero da boca para fora, não querer que vem lá de dentro. E por isso que eu acho que constelação é super legal, assim, também, né? Porque a gente está acostumado a ter fórmulas do sucesso, sendo uma da fórmula do sucesso o poder de acordar 5 horas da manhã. E isso é tão cruel, né? Para pessoas que não têm a sua consciência, e falando de mim aqui, a minha também, e a minha despertou com uma leitura de mapa, você acredita? E falou que, e aí eu não vou abusar do horário, que já estamos aqui, né, 11 horas, tem mais quantos slides? Um, dois? Dá uns 20 aí, ó. Não, meu Deus, Brincadeira. não, não, Qualquer coisa você quebra em 2 partes, tá tudo certo. não, só não quero, mas acho que a gente se ferrou junto, né, porque assim, no meu mapa fala que o meu momento criativo, ele é noturno, Hum. inclusive, Agora, sim, nesse horário, umas 11 da noite, por exemplo, é o seu momento exatamente, criativo. É, eu exatamente, também sou noturna. Se deixar, quando, ó, vamos. vai, e de manhã não é um Vamos. momento para mim. Mas, assim, se eu conseguisse acordar de manhã para fazer uma atividade zumbi, era bom. Academia, corrida, sei lá. Mas tem que ser atividade que eu gaste menos energia criativa. É, Mas de manhã eu também tenho muito pouca energia. É difícil para mim. É é bem isso aí. difícil. Inclusive acordar, o snooze e tal, precisa de um esforço muito grande. E não é o mesmo esforço que uma pessoa que escreveu o livro O Hábito de Acordar às 5 horas da manhã. Né? Todos somos livres para fazer aquilo que a gente acha que é melhor. Né? Lógico, disciplina Pode, é pode importante. até que funcione aqui. Como eu não quero genuinamente mesmo, não é um querer genuíno, então acho que eu nem me esforcei o suficiente, porque não. Ou seu sistema, que é o seu corpo, suas De energias, não. pertencimento, né? Não, pode ser também. Talvez. Não, mas no sentido de que seu corpo não foi feito para acordar cedo. É isso que É, eu descobri no meu corpo, minha criatividade não foi feita para acontecer de manhã. é isso aí. Eu tô mais nessa linha confortável aí, entendeu? Bônus, é o último slide isso aqui? Ah, deixa eu ver. Bem, Acho que não. Não, vai até o 7. Tem mais aí. tá bom, fechou. Então aqui são alguns bônus aí, né? Pertencimento, regrinhas do dia a dia, né? Não contratar quem não possa demitir, né? Então, isso acontece muito em empresa familiar. Ah, vou abrir um negócio, mas tem um primo aqui que, ó, palpa toda a obra, vou contratar ele, tá desempregado. Não contrate quem você vai demitir, senão você vai prejudicar os seus natais de família aí, entendeu? Vai ficar aquele climão, porque a probabilidade alta de dar ruim. É uma zona muito limítrofe, onde se confunde muito ali relacionamento familiar com pessoa. Ah, mas significa que a empresa familiar não cresce? Não. É só uma questão de estar muito claro os papéis. Dentro de empresa é empresa, família é família. Tem que estar E muito claro. também, Se tiver essa maturidade, sucesso. e também não criar cargos, né? Mas, mesmo nessa linha, não criar cargos comigo. Exato, Ah, exato. tem Que é alguma nessa. coisa aí que dá para o meu primo fazer? Ah, tem, nosso primo pode vir Aí, aqui. aí Ah, entra na questão de dó, né? E dó não é bom. Aí a constelação familiar também traz isso, né? Ter dó tira a força. Você desrespeita a história da pessoa, né? Então você tira a força daquela pessoa. e ajuda É, com algo que merece as próprias forças da pessoa para sair daquela situação. A né? força do falar não também. É. Então, assim, ó, sempre fazer uma demissão honrosa, né? A gente comentou isso, né? Como um término de relacionamento, né? Então, é olhar para a história que aquela pessoa fez parte, ela contribuiu de alguma forma, por mais que tenha acontecido alguma, enfim, algo errado na empresa, fazer uma demissão honrosa, né?
Não significa que a pessoa não tenha que arcar com as consequências, sempre tem que arcar com as consequências, né? Seja multa ou processo, enfim, mas aquela pessoa não perde o direito de pertencimento. Dê um lugar de honra ao fundador da empresa. A gente não, a pessoa que fundou, né, é a pessoa que trouxe a questão do serviço à vida à tona. Então, aquela pessoa tem um lugar especial. E seu nome ainda, do fundador, o nome da empresa, Brits, né? Então, dá um lugar de honra para o fundador da empresa, né? Graças àquela pessoa, se a pessoa é viva ou não, hoje essa empresa serve à humanidade, né? Pertencimento condicionado ao contrato, então, né, enquanto a pessoa está naquela empresa, trabalhou de 2010 a 2011, aquele período ela pertenceu. Depois, não, o que é diferente em constelação familiar, né? Constelação familiar, se o espermatozoide está ali no óvulo, tem vida, já pertenceu. Se morreu ou não, já pertenceu e ponto final, né? Aí, então, pertencimento condicionado ao contrato, assim, exceto fundador e grandes inovadores, né, que eles também têm o direito de pertencer, esses grandes inovadores que trouxeram um benefício aí para a humanidade, eles têm um peso equivalente ao de um fundador de pertencimento, né, e olhar para onde veio o capital que fundou a empresa, né, de onde veio esse dinheiro que fundou. Se é um dinheiro que vem de fonte ilícita, né, também a empresa vai perder força. Tem que ser um dinheiro que vem de uma fonte limpa, né, do suor, do trabalho, né, para ter força da empresa prosperar. Hierarquia, né? Peça licença se quiser ser promovido antes dos mais velhos. Seja humilde. O que quer dizer isso, né? Você pode entrar numa área que tem lá a pessoa que tem 30 anos de empresa naquela função, e você é um jovem estagiário, um grande potencial, efetivado no primeiro ano, porque você tem um super talento, mas reconhecer que quem chegou primeiro no departamento, quem foi? É aquela pessoa de 30 anos. Se você quer ter o perfil de seguir carreira, de virar o gestor dessa pessoa de 30 anos, hierarquicamente, essa pessoa veio primeiro. É uma forma inconsciente, consciente, na verdade, você pedir licença para essa pessoa. É você respeitar que aquela pessoa estava lá naquela área antes de você. E que ela tem o direito de pertencer. Então, pedir um com licença mesmo, né? Pode ser em meditação, não precisa chegar e falar abertamente, ó, fulano, com licença, eu posso ser o seu gestor? Não é isso, né? Mas no coração ter um lugar de honra e reconhecer que aquela pessoa estava lá antes de você, ela veio primeiro antes de você, e se você vai ser o gestor dessa pessoa, é olhar para aquela pessoa com um lugar de honra, né? Pedir licença para ela, um lugar de respeito, né? É necessário honrar os pais para saber respeitar os sócios, gestores e clientes, né? A gente comentou bastante disso, né? Se eu não respeito os meus pais, eu posso não respeitar ou ter dificuldade de receber ordens dos meus gestores, dos sócios e tudo mais, né? As áreas precisam ter um dono para se orientarem. Isso acontece quando às vezes tem uma área que, tal coisa é tal gestor, tal outra coisa, tal outro gestor, e as pessoas ficam divididas. Ela não sabe a ordem clara, né, então os papéis têm que estar muito definido, quem que são os responsáveis, quem que é o gestor para tal coisa, as pessoas podem se perder ali dentre as hierarquias, né. E se genro, evitar trabalhar na empresa de sogro ou esposa, né. Esse o Bert Helling, ele traz como exemplos de várias constelações que ele viu quando o genro ele entra no negócio do sogro ou no negócio da esposa, perde força porque ele tende a ter o domínio do todo, né, um instinto mesmo que traz, né, do homem, assim, de assumir, né, a posse, né. O caminho inverso, o Bert Helling não viu perder força, né, quando a mulher vai trabalhar no negócio do marido ou no negócio do sogro, não se perde força, mas Nesse caso, o genro, ele sabota para falência, porque ele quer inconsciente mesmo ele tendo uma inconscientemente. boa intenção, Isso. então aqui assim, é tudo possibilidade, né, as pessoas que vão ver esse vídeo vão assim: mas como assim? Eu trabalho na empresa do meu sogro, eu não quero sabotar. Não estamos falando que vai sabotar e que vai quebrar a empresa, né, mas são padrões, né, o Bert Helling ele estudou vários casos, e dentro dos vários casos, existe uma probabilidade maior de acontecer. O Bert Helling nunca falou que é 100% que vai acontecer, e que se você é o genro que vai acontecer com você. É só uma probabilidade,
né? Mas mesmo assim é possível ter sucesso, né? É só importante olhar para as ordens sistêmicas que regem a natureza, as organizações, né? E se mantiver na postura, tá tudo bem, tá tudo certo, entende? Eu não gosto de dar linha assim, sou genro, não posso trabalhar. Pode, né? É importante você ter ciência das leis sistêmicas, respeitar as ordens, que vai ser sucesso, né? A constelação indica que existe um buraco ali na frente. Você não Sim, sabia que existia aquele se buraco. não saber, você pode. É isso aí, entendeu? É isso aí. E do equilíbrio, né? Valorizar e remunerar de acordo com os funcionários que entregam, que criam e que inovam. A gente falou disso, no equilíbrio de troca, com fornecedores e clientes. E evitar sociedade de número ímpar, exceto o fundador, né? Se eu tenho uma pessoa só que fundou e é único, beleza. Mas se eu tiver 3, se eu tiver 5, sempre, o Bert Helling traz isso, né? Sempre sobra um, né? Se eu tiver 5 sócios, 2 vão se juntar e sempre vai sobrar um de lado, né? Se eu tiver 3, 2 vão se juntar, sempre vai sobrar um de lado, né? E de novo, é um padrão. É 100%? Não, né? É uma possibilidade. Onde tem mais força é onde tem empresas com sociedade de número ímpar, se for um só dono, ou números pares. Próximo. A história do país, né? Aí eu acho que traz um pouquinho do Brasil também, né? O comportamento dentro das 3 leis, né, permitiram que os antepassados sobrevivessem, né? A gente olha lá desde quando começou a humanidade, os clãs, os subgrupos, né, eles tinham que sobreviver à caça, então eles se juntavam, ali já iam vivendo a ideia de grupo, de pertencimento, né? Pensando nos seres humanos mesmo numa natureza aí, né? E, e aí, enfim, foram criando as grandes sociedades, e aí começou a ter conflito entre cidades, tribos quererem invadirem outras tribos, e aí foram surgindo. Vamos caminhando, estou dando vários saltos aqui na nossa história aqui, né? Lá, desde a história lá dos clãs até chegar aí, né, na nossa história do Brasil, que a gente não pode deixar de falar, né, dos senhores e dos escravos, né? Qual que era o padrão lá atrás dos senhores e dos escravos? Né? Eu mando e você obedece. Eu mando e você faz. E aí imagina, né? Nós, descendentes dos senhores feudais, e nós, descendentes dos escravos, né? O quanto essa informação a gente carrega no sistema, né? Se eu tenho na minha ancestralidade pessoas que passaram, que foram escravizadas, o quanto eu carrego no meu sistema de que eu tenho que servir, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que, né? Fazer trabalho pesado, quanto eu carrego isso, e se eu sou ancestral de senhores feudais, o quanto eu carrego que eu tenho que mandar e você fazer, né? Que eu tenho que mandar e você tem que me obedecer, que eu pago e você faz, o quanto isso, e hoje está bem, né? Disseminado, mas existe muito essa diferença hoje no dia a dia. E o quanto nós estamos aí carregando, quanto na nossa postura do nosso dia a dia é de senhores feudais. Eu mando e você obedece, né? Enquanto é da postura dos escravos, né? Eu tenho que fazer, mas senão eu não vou me alimentar, né? Eu não vou ter comida, né? E até não sei se surgiu no seu grupo, até a ideia de esforço, né? Se você tem 5 funcionários, o que faz mais, não o que ele faz demais, mas o que faz mais, ele é mal visto pelos colegas que fazem menos. Porque por que você está colocando a barra lá em cima, se no final das contas, o padrão dos nossos escravos do nosso sangue, né, todo mundo vai receber a mesma coisa, ninguém vai receber nada. Então, a pessoa que faz mais dentro de um departamento, ela tem a tendência de ser mal vista, porque carrega uma visão de movimentos quando nós éramos escravos, e puxava para baixo a motivação. Sim, ganhava condições humanas, blá, 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 mas esse comportamento de sempre buscar fazer um pouquinho a menos no trabalho é algo que a gente carrega dos nossos ancestrais. Isso. Por quê, né? Lá atrás, se você carregasse, você como escravo, carregasse 3 sacos de café, você ia ganhar comida. Se você carregasse 5 sacos de café, você ia ganhar comida.
Então, o que que a gente vai fazer? O que que é natural? Vou carregar sempre 3 sacos de café. Não vou ganhar nada a mais se eu carregar mais saco de café, né? Nesse, E aí, nesse curso a gente colocou eu falei, esse escravo faz hum, 5, eu falei algo muito próximo disso, faz 5 sacos, esse faz 3, esse faz 3. O raiva dos que fazem menos em relação né? E ao isso, a fazer. gente carrega tanto essa informação hoje, o quanto hoje nós fazemos o meio termo, porque a gente está linkado com essa memória lá de trás. E às vezes a gente não se vê fazendo mais. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não consigo fazer mais. Por estar linkado com essa ancestralidade, né? Esse preço Só que foi pago lá um parênteses, atrás. ninguém está falando que escravo fez pouco, né? Não, exatamente. A gente Não, sabe, mas é só um padrão. muito pelo contrário, né? E acho que é uma forma até da gente recompensar, né? Olhar o preço que eles pagaram, as vidas que foram perdidas, né? E reconhecer e dar um lugar de honra para essas vidas. Essas vidas precisam ser vistas. Dar um lugar. Não pode se tornar um segredo no Brasil. Faz parte da nossa história. Essas vidas têm que ter o lugar dela de honra, né? E de muita força. E a gente olhar para essa força que eles tiveram, né? O que eles construíram, né? E eu acho que é isso que no Brasil às vezes traz muito isso, sabe? Muita tona, né? Algo que não foi visto lá atrás e muitas vezes a gente não quis ver, mas a gente precisa ver, né? Esse desequilíbrio que foi feito lá atrás, né? A gente talvez a gente esteja pagando, ainda precisa pagar muito ainda para algum dia, né? Quem sabe equalizar, né? Essa Nossa, eu tive diferença um lá. insight aqui agora, mas não vou falar porque é perigoso. Vou deixar para falar para você depois. Você que sabe. Uma amiga minha da Nova Zelândia, e ela falou: vocês brasileiros trabalham muito, vocês fazem demais. A gente na Nova Zelândia, qualquer gripinha, qualquer sinal de doença, a gente liga e não vai. Uhum. E ela, neozelandesa, ela é, ela é predominantemente mais recente do que a nossa história dos escravos, até mais recente a história dos escravos, acho que a Nova Zelândia, acho não, a Nova Zelândia ainda é uma colônia inglesa, e ela é bem inglesa, branquinha, olho claro, cabelo claro, então ela vibra mais, né, no padrão do senhor feudal, do Né? colonizador, do que do colonizado. A Então. gente, querendo ou não, aqui como brasileiro, quando a gente vai para fora, a gente é reconhecido como sendo pessoas que não recusam o trabalho. E também isso é um lado positivo, né? A gente não recusa o trabalho, faz o que precisa fazer. É, Dessa memória exatamente. ancestral escrava. Né? E aí os 3 tipos de poder, né? Olhando para a empresa, né? Tem o poder do manda fazer, geralmente vem ali, né? Pelo topo mesmo da pirâmide, né? É necessário, faz parte, né? Toda empresa tem que ter, né? Alguém que manda. Tem um outro poder que é das regras, as regras que ditam como que a empresa tem que trabalhar, né? O que é dito como certo ou errado dentro daquela empresa. Então ali é um poder grande. Mas tem um poder que às vezes muitas pessoas não falam, que é o poder de não fazer. E esse poder de não fazer está na base da pirâmide, está no operacional. E muitas vezes só fica naquele poder da regra de quem manda, o poder das regras, mas o poder maior que a gente não olha é de poder não fazer. É de parar uma fábrica, é de fazer uma greve, né, de erguer as mãos e daqui não sai nada, né? Dá graças a Deus quando E cancela uma reunião. dá graças a Deus quando cancela a reunião, né? Então é importante olhar para tudo isso, né, como um sistema, né? Quanto a gente olha para esse poder do não fazer? Como que está o poder do não fazer na empresa, né? Da base, né? Das pessoas ali, né? Como elas estão se sentindo, né? E é um poder que a gente desmitifica. Não, se eu mandar fazer, ele vai fazer. Será? Né? Será? Né? Que eu tenho tanto esse poder de mandar fazer, ele tem um poder. Mas e o poder de não fazer, né? Ele acaba, querendo ou não, trazendo um equilíbrio, né?
Eu mando e você faz, mas tá aí se eu não fizer? Mesmo se eu pagar um preço alto, né? Open to work, né? Se eu não fizer, né? Então é um poder que tem que ser olhado, né? Da base, né? Do operacional. E geralmente está muito ali no operacional, né? E se as pessoas não fizerem, a empresa não entrega. Eu não sirvo a humanidade, o meio ambiente, se as pessoas não fizerem. Então olhar também Sabe para que esse tem lado. um dilema para comprador, Hum. que é tudo que pedem para você, espera 2 dias. Porque geralmente os problemas e as soluções são encontrados de forma comercial, né? Ou pelo departamento de compras. E quando pedem algo, e aí o comprador pode esperar 2 dias, porque a probabilidade do problema já ser resolvido, ou seja, ter caído na mão da pessoa que realmente é responsável por aquilo, é maior do que o comprador se envolver numa atividade que não é dele, está num lugar que não é dele. Ele perde força de onde ele está, que ele precisava fazer, e vai ajudar outra pessoa. E aí, se realmente for urgente, e vai chegar um e-mail cobrando daqui a 2 dias. Uma olhada. Vai chegar uma ligação às 8 horas da Vai noite, né? chegar uma ligação, ou um WhatsApp, ou alguma coisa assim. É isso aí. O poder de não fazer do comprador. É. E aí, como contratar bem, né? Usado mais em entrevista, assim, não avaliar, claro, o comprometimento da pessoa, né? A competência, o know-how, né? Não tem como, né? Eu estou numa empresa de hospital, né? Eu tenho que ter pessoas ali que têm uma formação básica ali para tal vaga, né? É, o emocional e sistêmico, né? Aí a perguntinha que eu falei lá, né? Da pergunta de entrevista, né? Olhando a visão sistêmica das constelações, né? Perguntar para a pessoa, né? Quem que serviu mais a vida, né? Nas visões das constelações, quem correu o risco de vida para passar a vida adiante foi a mãe, né? Então, a mãe é a pessoa que mais serviu a vida, porque ela está passando a vida adiante, está servindo o planeta como um todo, trazendo vida que vai, né, multiplicar e evoluir o mundo, né? E também a cognitiva de entender a complexidade, né, do sistema de um todo, do sistema orgânico que eu estou sendo inserido ali, né? Como que essa pessoa, esse candidato que está vindo, ele avalia essa visão sistêmica, claro, há vagas e vagas, né? Não dá para ter altos ou algum rigor em algum critério mais específico para todas as vagas, né? Mas olhar para essa capacidade de olhar um ambiente aí mais complexo, né? Como que a pessoa se vê lá dentro, né? O que mais aí? Temos no próximo Tem slide. um ensinamento assim, né, que antigamente a gente contratava as pessoas baseado no que elas sabiam, e o que ela faz. E com a evolução, né, com os anos passando, o conhecimento sendo mais fácil acesso, virou para como ela faz. E aí começaram a ter dinâmica de grupo para contratação. E aí hoje, né, a pergunta, né, que precisa ser colocada é para que ela faz. Então, isso leva a uma boa qualidade de vida da pessoa e garantia de uma produtividade coerente, né? Então, a humanidade passou por essa evolução, né? Que a gente antes contratava baseado no que a gente conhece, hoje todo mundo conhece. O segundo requisito é como eu interajo com as pessoas na hora que eu estou reagindo. E o terceiro quesito é para quê? Então, a longevidade com saúde mental, espiritual e emocional é a pessoa que consegue responder essas 3 perguntinhas para poder ser contratado nas empresas. Também tem uma outra que a gente tem usado bastante, uma correlação, né? Uma contratação, uma vaga, ela é um casamento. Não adianta a empresa querer você para trabalhar. Você também tem que querer aquela vaga. Você também tem que querer trabalhar naquela área. É um casamento. De novo, né? Não é do senhor feudal. Eu sou empresa, eu tenho uma vaga aqui boa, eu quero você para trabalhar comigo. Não. Aqui, ó.
eu quero você, mas você também quer trabalhar com a gente, você quer contribuir com a gente, né? É uma posição de igualdade, né? É um casamento, ali são trocas, né? Sabe que Então também eu fazer perguntei numa entrevista, eu era chefe, quando eu era chefe, eu perguntei, né? E aí, por que que você acredita que eu devo te contratar, né? Buscando essa compreensão também. Aí a pessoa falou, olhou para baixo. Ah, aí se me complica, viu? oh, meu Deus. Eu falei, então tá bom, muito obrigado. Não, obrigado. Eu te Exato. atrapalhei? Não, era mais isso, né? Olhar vaga, contratante e contratado é um casamento, né? Então tem que ter um equilíbrio ali. Os dois têm que querer, né? A pessoa que vai entrar, ela também vai ter um potencial enorme de contribuir, e a pessoa que está contratando, um potencial também enorme de aprender com o novo e trocar ensinando algo, né? Então pensar como um casamento mesmo. Os dois têm que querer conversa, equilíbrio, trocas. E não, eu mando ter uma vaga boa que vai pagar caro aqui e eu quero você, né? Isso aí é uma postura arrogante, né? De senhor feudal e escravo, né? Não funciona, né? Não funcionou, né? Quer dizer, né? Segundo a história, né? Funcionou por Funcionou. aquele momento, teve um preço alto, né? Vidas estamos pagando até hoje, né? É. Ou Então é não isso. mais, né? Quer dizer, né? Ou deixar esse custo para que não é nosso, né? É, Que aí, se a gente tentar trazer esse custo para nossa vida, fica pesado também. é, Esse custo foi deles e a gente não precisa mais sofrer. A gente não precisa mais ter uma relação antifederal. A gente não precisa viver essa lealdade achando que a gente precisa corrigir o mundo, é, porque no mundo existe preconceito, escravidão, no mundo também, né? Falando que não existe. Mas eu acho que ganha muita força, né? Preconceito também na necessidade de limpar pesos que não são nossos, tentar limpar pesos que não são nossos. Né? Existe preconceito, mas a gente deixar de falar de preconceito reconhecendo a história que precisou ser assim, eu acho que é algo que poderia ser mais forte para nossa sociedade, né? Que esse peso não é nosso, a história já acabou, e graças a ela a gente está aqui, mas ela já acabou. A gente pode ser livre, todos podem ter o direito de ser livre. Bom, eu vou pedir para Disney compartilhar uma mensagem para a gente poder encerrar esse vídeo. E antes, não posso deixar de pensar, de falar, enquanto ela está pensando, para você se inscrever no canal. A Disney foi a primeira aluna que concedeu ao meu pedido de fazer essa live. A gratidão fica eterna. E isso significa que a gente vai ter outras alunas do curso de formação e podem me nutrir e nutrir a quem está assistindo. Então, lembre de se inscrever e ativar a notificação para você receber mais conteúdos ricos, como que a Disney compartilhou com a gente aqui, e me nutriu, me ensinou, e é muito uma honra poder me lembrar por que que eu comecei ou para que eu faço formação de constelação familiar, e hoje fico até um pouco emocionado, assim, de ver a grandeza desse trabalho aqui. Espero que as outras pessoas também possam tomar pela sua sabedoria. Diga aí o recado para a gente terminar. bom, aqui foi um bate-papo, né, sobre constelações, mas eu sempre digo, embora eu me formei em constelação, constelação não é a dona da verdade. Na verdade, não existe em nenhuma literatura a verdade absoluta, né? Então, isso aqui não é o segredo de sucesso, mas é algo que se identifica, né? Então, se você se identificar, ótimo, né? Mas olhando para termos organizacionais, é dar o seu melhor, sempre, em busca de servir algo a alguém, sempre estar atrelado, pensando para que estou aqui hoje? O que que eu vou fazer de diferente no mundo? Quando eu morrer, o que vai estar na minha lápide lá? O que que eu pude contribuir para a vida de alguém ou para o meio ambiente, né? Por que que eu acordo todo dia? Olhar para esse propósito com amor e com alegria, né? Para fazer algo, né? E de novo, eu gosto sempre de olhar os dois pontos de vista, né?
políticas à parte, eu sigo o Bolsonaro e sigo o Lula, né? Eu gosto de entender os diversos pontos de vista. Assim como eu falo que a constelação não é a verdade absoluta, porque eu gosto também de olhar hoje em dia tem muitas, né? Muitas propostas. E às vezes eu não me identifico com alguma, mas eu gosto de entender, sentar na cadeirinha do que eu não me identifico e olhar, porque eu também vou ter o ponto a aprender. E isso você carregar para a vida, você pedir feedback de alguém que curte você é muito legal, né? Mas você pedir feedback de alguém que você sabe que a pessoa não curte é o mais desafio. E é aí que a gente cresce, né? É com a diversidade, né? Com os diferentes do meu pensamento, né? Porque eu não sou a dona da verdade absoluta, o mundo não gira ao meu redor e nada tem que ser como eu acho que é. Mas a partir do momento que a gente se permite experienciar o diferente do que eu penso, e aí quando eu falo diferente, é aquele diferente que me cutuca mesmo, viu? Não é aquele que, eu sou corintiana, deixa eu ali ver o jogo do Palmeiras. Não. É aquele que vai doer em mim. É aquele assunto que me incomoda, aquele que me desestabiliza. Nesse assunto, se eu me permito sentar na cadeira do coleguinha e olhar pela ótica dele, eu, como ser humano, acredito que eu vou me tornar um ser humano melhor. Certo, errado, não existe. Mas, pelo menos, permitir olhar a ótica do outro, deixando o julgamento do lado, nos ajuda a evoluir como ser humano. Porque ninguém é dono da verdade. E não somos o alecrim dourado e o mundo não gira em torno ao nosso redor, né? Ou seja, se a gente recebe uma crítica, né? Se alguém está criticando, se alguém está falando, que legal, porque se todo mundo concordasse, não ia ser legal também. Imagina se esse vídeo aqui só tem likes, uhul, que legal. Na boa, é legal pro ego? É, mas que graça tem? Onde que eu vou aprender? Naquele que talvez vai criticar ou vai trazer um ponto de vista que eu nem tinha parado para pensar. E aí eu vou poder falar assim, poxa, olha, doeu, mas eu estou aprendendo com a visão da pessoa. E respeitar que as pessoas podem pensar diferente da gente. É aí que tá, acho que o grande ponto, né? É o respeito, né? O respeito pelas opiniões diversas, né? Então esse é um recadinho aí. Sucesso é aquele que leva a vida adiante e o curso é o sucesso. Eu levo adiante o que foi compartilhado nas aulas. Estou muito tocado, Diego. Muito obrigado. Uhum. Imagina. Estamos aí trabalhando para melhor atendê-los, né?